Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o geoplano. O geoplano é um material constituído por pinos, né? E basicamente a ideia aqui do geoplano, né, é que a gente consiga representar formas geométricas, tá? Da geometria plana só, né, claro, utilizando aí esses pontos como uma referência, tá? Então a gente consegue, por exemplo, representar algumas áreas, né? Inclusive de figuras que não são assim, que a gente poderia dizer que são figuras regulares, né? Aquelas figuras que a gente tem uma fórmula para calcular área, como triângulo, quadrado, retângulo, né? Então a gente pode conseguir até representar algumas figuras mais irregulares, vamos dizer assim, né? Que a gente não consegue a princípio classificar. Isso é um retângulo, isso é um quadrado. Ou elas são uma composição, né? Às vezes a gente pode ter um quadrado com um triângulo em cima, tudo numa figura só, né? E a gente pode explorar a ideia de área, de metade de uma unidade de área, né? Por exemplo, utilizando o geoplano. Os primeiros modelos eram feitos com madeira e prego mesmo, né? E com fitas elásticas, né? Para representar então as figuras planas. Mas, né, claro, com o passar do tempo, né, e com a medida que isso foi sendo aplicado em escolas com crianças cada vez menores, né, os materiais também foram também se aperfeiçoando. Então, hoje em dia, geralmente são feitos de plástico, com cordões e tal, né, para evitar, né, alguns acidentes aí, escolares, principalmente com crianças da educação infantil, por exemplo, ou dos anos iniciais aí de escolaridade. Ele foi desenvolvido, né, e lançado, enfim, divulgado pelo professor Caleb Gatenho, que é um professor conhecido por fazer, né, montar muitos materiais para aprendizagem matemática, né, nos anos 60, nas outras décadas também muitos materiais desenvolvidos pelo Caleb Gatenho, como, por exemplo, a escala Cuisenaire também, que não foi inventada por ele, mas também foi difundida por ele, foi divulgada por ele, e outros materiais matemáticos também, né. Vale a pena aqui eu comentar um pouco sobre os níveis de Van Rille, né, que é uma teoria feita por um casal de professores e pesquisadores que destaca aí os níveis de aprendizagem de conceitos geométricos. No nível 1 a gente tem o reconhecimento ou visualização, no nível 2 a gente tem a análise de algumas propriedades geométricas, né, que o sujeito pode fazer de uma maneira mais informal, vamos dizer assim, né, a ideia de diferenciar, por exemplo, o quadrado do retângulo, né, me diferencia ele, né. Então, isso seria uma análise, uma ideia de análise. Ordenação seria as correlações geométricas, né? Por exemplo, né, compreender que todo quadrado também é um retângulo, né? Isso seria um exemplo aí de ordenação, correlação geométrica entre as figuras. O nível 4 seria mais de dedução formal, né? Axiomas, teoremas, provas e rigor, comparação de sistemas teóricos. Aí já seria um nível mais para quem quer se aprofundar mesmo em matemática num nível mais formal, né? Aqui eu acho que, falando aqui do geoplano, a gente pode pensar mais nos 3 primeiros níveis, né? E tudo aqui pode ser desenvolvido com o geoplano, né? A gente pode formar figuras e simplesmente perguntar, né, para a criança que está no início de aprendizagem da geometria, então, né? Olha, que figura é essa aqui, né? Ou então pedir para a criança, né, me constrói um quadrado, me constrói um retângulo, né, me constrói um triângulo, né, no geoplano. Também a gente pode fazer análise de propriedades geométricas, principalmente aí a área, né? Pode ser muito trabalhada aí com geoplano, porque a gente pode formar figuras, cada quadrado, né, do geoplano ali pode ser associado a uma unidade de área e perguntar a área, então, né? Então, por exemplo, aqui onde a gente tem aqui essa figura aqui formada com um cordão aqui azul, né, seria uma unidade, né? Agora, a gente pode também explorar figuras que são mais irregulares, vamos dizer assim. Aqui é um triângulo, não chega a ser uma figura irregular, enfim, né? Mas ele tem a ideia de metade de uma unidade de área, então seria meia área, meio metro quadrado. A gente pode desenvolver a ideia de metro quadrado, né? De triângulos, pode formar figuras que não tem como classificar até aqui e perguntar a área, né? Com a ideia de que cada quadrado representa uma unidade de área ou um metro quadrado, se a gente quiser já desenvolver essa ideia, né? Então dá para desenvolver bastante aí as propriedades geométricas, como a área, por exemplo, e a ordenação também, né? Correlação aí vai muito do que a gente, especificamente do conteúdo que a gente quer desenvolver.
Bom, só para dar uma ideia, assim, né, a gente tem, claro, diferentes tipos de figuras, né, que tem diferentes triângulos, diferentes trapézios, tem o paralelogramo, o retângulo, os polígonos ali, né, hexágono, octágono, octógono, decágono, circunferência. Né, então, todas as figuras a gente pode representar no plano, no geoplano, né, e trabalhar com os alunos a área, né, as relações, o reconhecimento, né, a identificação de formas geométricas. E só para exemplificar aqui, né, algumas habilidades que já tem aí em documentos oficiais, né, aqui a gente tem, por exemplo, a matriz de referência da provinha Brasil de matemática, né, que é aplicada nos anos iniciais aí da escolaridade, que tem lá uma competência, né, competência 4, que é chamada de reconhecer as representações de figuras geométricas. E um descritor, que seria uma habilidade, né, identificar figuras geométricas planas. Né? Então, por exemplo, este descritor aqui, essa habilidade da provinha Brasil, pode ser desenvolvido com o auxílio do geoplano. Né? Na Base Nacional Comum Curricular, a gente tem uma habilidade também do terceiro ano aí do ensino fundamental, que é classificar e comparar figuras planas, triângulo, quadrado, retângulo, trapézio, paralelogramo, né? Essas específicas, né, que são as mais elementares aí, né? E em relação a seus lados, quantidades, posições relativas, comprimento, né, e vértices, né? Então, perguntar para pessoas qual é a diferença do triângulo para o quadrado, por exemplo, né? Então, essas correlações geométricas aí, né, que está no nível de, né, se a gente for ali na teoria de Van Riel, está no nível de ordenação, né? Mas as propriedades em si, assim, a gente perguntar qual é por que isso é um quadrado, né? Ah, porque tem 4 lados. Bom, então é uma propriedade geométrica, então seria no nível de análise, né? Mas a gente pode também relacionar figuras diferentes tal, e explorar o nível 3 de Van Riel. Né? Então eu diria que os 3 primeiros níveis aí de Van Riel podem tranquilamente ser explorados aí com esse material aqui que é o geoplano.